a salvação que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e de podermos estudar a Tua palavra. Pedimos-te, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração através da Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito para que possamos compreendê-la. Aplica ao nosso coração a Tua palavra. Usa o Teu servo, que ele seja fiel na exposição da Tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Provérbios capítulo 15, irmãos. Nós vamos ler dos versículos 13 até o 17. Provérbios 15, de 13 a 17. Cada um dos irmãos pode ler um versículo até o final deste texto. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de justiça. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado que com ele ora. Pessoas que têm melhorado a fisionomia do rosto fazendo plástica. E algumas, em vez de melhorar, acaba piorando. Este versículo da palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto. E de fato o coração alegre se manifesta na fisionomia, no olhar, na aparência das pessoas. Faz com que a pessoa seja mais bonita. Olhamos e vemos quando alguém está feliz. O seu olhar, a sua fisionomia deixam transparecer isto. Agora, o coração triste abate o espírito. Pensamentos tristes esmagam o espírito. Faz com que a pessoa sinta abatida. E nós sabemos quando alguém está passando por essas circunstâncias, a sua aparência também denuncia. Agora, irmãos, a alegria tem quem conhece Jesus. Amém. A alegria está no coração daquele que crê em Jesus. Só Jesus pode trazer alegria verdadeira. E nós somos felizes por ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Ele é a fonte da nossa alegria. Nós não precisamos buscar alegria em nenhum outro lugar e em nenhuma outra pessoa a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 14, irmãos. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Quem é sábio procura aprender mais. O desejo do sábio é, dia após dia, estar adquirindo conhecimento. Já os tolos, eles ficam satisfeitos com a sua própria ignorância. Se apacenta, se alimenta da estultícia, alimenta da insensatez. É ali que ele come, é ali que ele bebe, e é ali que ele dorme. Versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Neste versículo nós vemos a diferença entre a vida do crente e a vida do incrédulo. Para o não crente, os dias são maus, mas para quem tem Jesus no coração, para quem teme a Deus, é banquete contínuo. Banquete dá a ideia de festa, de alegria. Festa que não termina, alegria que permanece. O irmão leia Salmo 16:11, por favor. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E aí nós no céu desfrutaremos de alegria plena. Lá na presença de Deus, na glória dos céus, nós temos plenitude de alegria. Amém.
Que Deus, irmãos, nos ajude a estarmos vivendo obedientes, confiantes, contentes, alegres, aprendendo e crescendo em conhecimento mais e mais. Irmãos, o livro de Provérbios vai tratar também de um tema que permeia toda a Escritura, que é a questão da riqueza. E versículo 16 do texto, irmãos. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde não há inquietação. Onde há inquietação. Encontramos aqui o ensino que é melhor um pouco, quando tem o temor do Senhor, do que grande tesouro, e com ele inquietação. Aqui o texto está nos ensinando a confiar plenamente, totalmente no Senhor. É claro que não é pecado ser rico, mas a palavra de Deus nos exorta: se as nossas riquezas prosperam, não devemos pôr nelas o coração. A Bíblia ensina a não confiarmos na riqueza, a não ter o dinheiro como Deus da nossa vida. Olhemos para Mateus 6, 19 a 21, por favor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É verdade, irmãos, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se é o dinheiro, o nosso coração está no dinheiro. Se é o Senhor nosso Deus, o nosso coração é totalmente do Senhor. Ainda Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não tem jeito, irmãos, de nós servirmos ao mesmo tempo Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, da riqueza, e o Deus vivo e verdadeiro. Não há conciliação entre aquele que tem o dinheiro como Deus da sua vida e quer ter Jesus também como Deus da sua vida. Ou Jesus é Senhor da nossa vida e o Deus da nossa vida, ou então o dinheiro ocupa o primeiro lugar na vida do ser humano. O interessante é que a gente vê aquele moço cheio de predicados, que guardava os mandamentos e que se aproxima de Jesus querendo saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus vai mostrar para ele que o principal e maior dos mandamentos ele não cumpria, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E quando Jesus diz para ele vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e depois vir e seguir Jesus para ele ter um tesouro no céu, a palavra de Deus diz que aquele moço se retirou muito triste porque ele era dono de muita riqueza, de muitas propriedades. Meus amados irmãos, é muito triste quando a pessoa, por causa do dinheiro, ela vira as costas para Jesus. É muito triste quando as pessoas são confrontadas em dar para Deus o que é de Deus, elas viram as costas para o Senhor, achando que é prejuízo para a sua vida. Outro texto muito significativo das Escrituras é daquele homem que o seu campo produziu com abundância. E ele foi olhar o tamanho do seu celeiro. E ele percebeu que o celeiro era pequeno para guardar todo o produto da terra. Então ele resolveu destruir os seus celeiros, reconstruí-los maiores. E ali ele deposita todo o produto da terra. E ele diz para sua alma: a alma tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te, descansa. E Deus diz para aquele homem louco: esta noite pedirá a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo também trata desta matéria de uma maneira muito própria. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, os versículos 7 a 10, por favor. 6, de 7 a 10. Porque
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O interessante, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não trazemos nada quando nascemos. Nenhum de nós trouxe dinheiro, trouxe joia, trouxe escritura de terreno, de casa. E quando nós morremos também, nós não vamos levar nada. Nós vamos ser enterrados e tudo que temos ficará aqui na terra. Agora, o amor colocado no dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos têm naufragado, têm se deixado levar pela ganância, pela avareza. E isso é a destruição da sua vida. O Senhor Jesus disse assim: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua alma? Irmãos, o dinheiro do mundo todo não compra a salvação. A redenção de uma alma é caríssima. E não é pelo valor em dólar, ou em euro, ou em real, mas é o valor que Cristo pagou por nós na cruz, com o seu precioso sangue. Ali estava o preço da redenção da nossa alma. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias vai dizer que ninguém deve se gloriar na sua riqueza. Jeremias 9, 23 e 24, por favor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não se glorie o rico na sua riqueza. Ela passa, ela é passageira, mas glorie-se em conhecer o Senhor. Quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, no primeiro século da nossa época, uma igreja rica, e eles diziam assim: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus olha para aquela igreja e diz assim: tu és infeliz, miserável, pobre, cego, arrepende-te. Já para a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, financeiramente falando, mas uma igreja rica. Alguém lê Apocalipse 2, de 8 a 11, por favor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, das-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Muito interessante, né, irmãos? Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é o dinheiro que vai comprar a coroa da vida, é nós sermos fiéis a Jesus até o fim. É certo, irmãos, que existem pessoas ricas e que são crentes, e nós não podemos negar isso. A gente vê o exemplo de Abraão, o exemplo de Jó, o exemplo de Isaac, o exemplo de Jacó, o exemplo de Davi e o exemplo do próprio Salomão, homem riquíssimo. O irmão leia 2º livro das Crônicas, capítulo 9, dos versículos 3 a 9, e nós vamos ver a riqueza de Salomão, que foi quem escreveu este texto. Segunda Crônicas,
40. Vendo, pois, a rainha falar, a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar de seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas na fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Muito interessante, né? A rainha de Sabá veio para ver aquilo que ela havia ouvido, e ela diz: não me contaram a metade do que é. Ela ficou admirada de ver a qualidade de vida dos servos de Salomão. Como que eles vestiam, a comida que estava sobre a mesa, toda a sabedoria e toda a riqueza de Salomão. Vemos também, se por um lado o moço rico não quis seguir Jesus, temos o exemplo de Zaqueu, um homem também muito rico. Ele queria ver Jesus, e Jesus hospeda na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz assim: resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e a quem eu defraudei eu restituo 4 vezes mais. E Jesus vai dizer: hoje houve salvação nessa casa. Irmãos, às vezes as nossas preocupações, a nossa ansiedade, às vezes os nossos temores, eles giram em torno do dinheiro. E Provérbios vem dizer para nós que não vale a pena ter tantas preocupações, tantas inquietações por causa do dinheiro. Também precisamos considerar que a pobreza não é pecado, porque a palavra de Deus está dizendo com muita clareza é que o homem não pode ser preguiçoso. A pobreza não pode vir por causa da preguiça. A pobreza não pode estar na vida do crente porque ele se torna preguiçoso. Se, porém, por um lado, existem crentes ricos, existem também pobres descrentes. Existem pobres que não têm dinheiro, mas eles amam o dinheiro. Eles não possuem o dinheiro, mas vivem querendo ter e ter cada vez mais. Pessoas que chegam a dizer assim: eu vendo a minha alma para o diabo, mas eu quero conseguir o que eu desejo. Roubam, fazem serviços desonestos, ganham ilicitamente o dinheiro só porque querem ser ricos. A grande questão levantada, irmãos, neste versículo não é a questão da riqueza ou da pobreza, mas é se o homem teme a Deus ou não. O que de fato importa e tem valor é confiar em Deus, é crer em Deus, é depender totalmente do Senhor. Eu posso ser um homem rico, temente a Deus, e também eu posso ser um homem pobre, temente a Deus. Agora, ser rico, incrédulo, e pobre, crente, é melhor ser pobre crente do que rico, incrédulo. Eu vou dizer para os irmãos novamente: é preferível ser pobre crente do que ser rico incrédulo. E às vezes, irmãos, a gente fica até olhando a vida dos ricos e tendo até inveja. E às vezes a gente acha que o dinheiro é tudo nessa vida, e não é, irmãos.
Quem é o bem maior da nossa vida é Jesus, e aquilo que de mais precioso o homem pode ter na sua vida é a salvação. E, meus amados irmãos, ela não vem pelo dinheiro. Olhemos o que Paulo escreve novamente para Timóteo no capítulo 6, agora os versículos 17 e 19. 1 Timóteo capítulo 6, os versículos 17 e 19. Exorta aos vivos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Muito interessante, né? Não coloque a sua confiança, a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas no Deus que tudo nos dá para a nossa alegria. Não é o dinheiro que compra, irmãos, a vida eterna. Ela nos é dada gratuitamente. E nós não podemos deixar que o dinheiro venha ocupar o centro da nossa vida e venha trazer toda a inquietação, toda a preocupação ao coração do homem. Irmãos, no nosso relacionamento com Deus, nós não podemos deixar que o dinheiro impeça a nossa comunhão com Deus, sendo o Deus da nossa vida. Agora, nos relacionamentos interpessoais, especialmente nos relacionamentos familiares, nós vamos aprender que eles não são estabelecidos e não são mantidos pela qualidade e pela quantidade de comida que está sobre a nossa mesa. Olhemos, irmãos, para o versículo 17. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Irmãos, o boi cevado era aquele animal tratado com todo cuidado, com todas as regalias, para produzir a melhor carne, a mais saborosa, e que seria servido especialmente no casamento do filho mais velho daquela casa. O boi cevado ele era preparado para esta ocasião especial, quando o pai daria a festa e serviria a melhor carne do mundo para as pessoas comerem. A questão que Salomão está tratando aqui neste texto, irmãos, não é se o crente é vegetariano ou se ele come carne. A questão aqui novamente está relacionada a dinheiro. O prato de hortaliças estava na mesa do pobre, o boi cevado na mesa do rico. A questão não é a quantidade e a qualidade do alimento que está sobre a mesa. E é certo que muitas discussões e brigas dentro de casa, elas giram em torno da comida. Não se está satisfeito com o que tem e acha pouco o que tem. Quer muito mais e quer comida melhor. O que é tratado aqui neste versículo não é o tipo e nem a quantidade de comida, mas se nos relacionamentos dentro da família existe o ódio ou o amor. Aqui é que está a ênfase. Se no meu relacionamento com Deus a ênfase é se eu tenho temor do Senhor ou não, nos relacionamentos interpessoais, na família, o que está presente é: existe amor ou existe ódio? É melhor um prato de hortaliças, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Salomão sabia, irmãos, que o luxo, a pompa, a comida com quantidade e qualidade não era a razão maior da vida do ser humano. Por que ele teve tudo isso, irmãos? Para os irmãos terem uma ideia, Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, mas ele disse que não encontrou a mulher da vida dele. Mais de 1000 mulheres
e nenhuma preencheu aquilo que o coração de Salomão desejava. Irmãos, o que preserva os relacionamentos é o amor. Se na minha relação vertical com Deus, nós confiamos em Deus e por isso estamos felizes, por sermos filhos de Deus, na nossa relação horizontal dentro da família, o que sobressai é o amor. De nada adianta mesa farta e comida boa se tem ódio. De nada adianta. Não vale a pena. É preferível ter uma comida simples, um arroz e feijão com um pedacinho de carne, onde há amor, do que o churrasco de picanha que custa aí R$300 a R$1.000 o quilo, a melhor picanha do mundo. Aonde tem o ódio. Irmãos, aqui, ele não está dizendo que aonde tem hortaliças tem amor e aonde tem boi cevado tem ódio. Ele não está dizendo isso também. Como eu disse para você, tem rico, crente, fiel, generoso, e tem pobre, incrédulo e duro de coração. E ele está dizendo também que tem pobre que tem hortaliça na mesa dele, mas ali tem ódio. E tem rico, que tem o boi cevado, mas tem amor. Não é esta a questão, irmãos. Ele quer mostrar que nós estamos envolvidos e preocupados com dinheiro e com comida. E o esforço do ser humano tem sido na busca do dinheiro e da comida. E esquecemos que o mais importante é confiar em Deus e amar o próximo. O mais importante é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, mais do que uma comida de boa qualidade, nós precisamos de amor. Nós não precisamos de muito para viver, não, irmãos. Precisamos apenas do suficiente. Agora nós precisamos do amor, para que a nossa família permaneça. Por isso, o elo, o vínculo que nos une, não é a comida, mas é o amor. E aí eu digo, irmãos, tem mulher que conquista o marido, pegou o peixão e depois põe ele na frigideira e frita. E aí, irmãos, todo o dinheiro do mundo, toda a beleza do mundo, não vale nada. O que priorizamos nos nossos relacionamentos não é o interesse pela comida, mas o amor que nos une. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, assim ele escreveu: o ódio tira a paz e também o paladar. O ódio rouba a alegria e também o apetite. Onde há ódio, não há comunhão. E onde não há comunhão, a carne da melhor qualidade não tem sabor algum. Nossa família não precisa tanto de mais conforto quanto precisa de amor. E de fato, irmãos, de nada adianta ter dinheiro na conta bancária e de nada adianta ter o boi cevado em cima da mesa se não tem temor de Deus neste lar e se não tem amor entre os membros da família. E nós precisamos compreender a simplicidade desses provérbios para que a gente se veja livre de tantas preocupações, de tantas inquietações, de tanto medo, e que quando a gente volta para a palavra de Deus, o nosso coração se firma naquilo que Deus nos ensina em sua palavra. É melhor um pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro e com ele inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a termos essa mensagem tão preciosa aplicada aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma nossas vidas. E permitas, Pai, que a alegria do Senhor, a presença de Jesus no coração, torne a nossa vida bonita, a nossa fisionomia radiante. Permitas também, Pai, que estejamos empenhados em adquirir o conhecimento que vem da Tua palavra,
e não sermos insensatos, comendo, bebendo e dormindo da estultícia. Ó Deus, livra-nos de sermos homens maus e ajuda-nos a sermos homens que temem ao Senhor e que praticam o bem. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que é melhor o pouco, tendo o temor do Senhor, do que grande tesouro e com ele inquietação. Que é muito melhor um prato de hortaliças onde há amor na nossa casa do que o boi cevado e com ele o ódio. Aplica, Senhor, essa palavra a cada um de nós nessa noite. Edifica as nossas vidas, fortalece a nossa fé. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos vós, meus amados irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os dê